Flamengo faz o Fla-Flu na Arena e a Fiel não gostou. Nova polêmica gigante surge no Corinthians. Renato Augusto deve acertar sua volta para o Brasil e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania. Roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala aí, Fiel, tudo certo com vocês? Bom, se vocês acham que o time profissional não está lá nas melhores fases porque só está empatando, então é porque vocês não conheceram o Sub-20, que na tarde de ontem perdeu mais uma. E dessa vez o negócio foi feio, viu? Diante do Atlético Mineiro pela terceira rodada do Brasileirão, o Corinthians levou um vareio por nada mais nada menos do que 4-0, acumulando a segunda derrota seguida no campeonato e afundando para 18º colocado. Pois é, 4-0 em plena fazendinha, e a equipe de Eduardo Pugliese vai sofrendo muita pressão, chegando até o ponto de perder a confiança do próprio torcedor corintiano, que já rotula essa categoria como uma das piores gerações dos últimos anos. Bom, de fato o resultado foi horrível. Levaram 4-0 em casa em um time que tinha alguns jogadores conhecidos pela Fiel, como Matheus Araújo, Cauê e Antony, que estavam no profissional, Alemão muito elogiado sempre, Juan Davi, o novo Rames Rodrigues, enfim, bons jogadores nessa categoria, e eu acho que é até um exagero falar que essa é a pior geração dos últimos anos. Porém, 4-0 é um resultado para se pensar em reformulação, porque de verdade, Fiel, se continuar assim, o Eduardo Pugliese não vai durar muito tempo. Bom, de qualquer forma, bora pensar já na próxima partida, que será nesse domingo às 4 horas da tarde, diante do Vasco, quarto colocado no Brasileiro, certo? Bora vencer essa, hein, molecada? Embora esteja passando por uma situação complicada na tabela, o Corinthians pode ter um bom motivo para voltar a sorrir, já que segundo o Globoesporte.com, o time de Silvinho tem hoje a melhor defesa do campeonato, levando apenas 7 gols em 9 jogos, uma média de 0,77 por partida. E bem, até o momento o único time que levou menos gols que o Timão seria o Flamengo, com apenas 6, mas isso tem muito a ver com eles terem jogado até o momento apenas 7 rodadas, o que forma uma média de 0,85 gols por jogo. Então, se a gente pensar bem, o trabalho do Silvinho não está sendo tão ruim. É claro, teve a eliminação na Copa do Brasil e esses empates constantes que não estão agradando ninguém. Porém, dá para dizer que esses números são um sinal de que o time está sim evoluindo. Pode ainda estar pecando na hora de fazer gols, mas pelo menos a defesa está cada vez mais sólida, lembrando muito aquele time do Carille que só ganhava por 1-0, mas pelo menos garantia os 3 pontos, né? Então, são motivos para comemorar sim. Eu acho até que a tendência é melhorar, mas para isso ele precisa de reforços. Não tem jeito, Fiel. Não tem como esse time ir muito longe no campeonato só com esse elenco. Eu acho que precisa de reforços no ataque, principalmente no ataque, quanto também na defesa, que hoje só tem 4 opções para posição, com as saídas recentes de 3 jogadores. Enfim, me contem o que vocês estão achando desse trabalho do Silvinho até o momento. Está agradando? Tá ruim? Comenta aí. Na noite de ontem, mais uma polêmica no Corinthians surgiu. Após a chuteira verde do Jô, a rescisão com Danilo Avelar, foi a vez do jornalista Marvio dos Anjos ser alvo de crítica nas redes sociais. E o motivo, bom, são vários. O primeiro seria porque ele é hoje um dos caras que comanda as redes sociais do clube, e até aí tudo bem. Porém, ele é um flamenguista doente, e doente nos dois sentidos. Provavelmente tem uma força enorme lá dentro, e por isso que o Flamengo conseguiu colocar sua bandeira nos escanteios e também nas arquibancadas. E para finalizar, ainda temos vários tweets antigos dele repostados pela torcida, onde ele está criticando o nosso estádio, criticando o nosso Mundial de 2000, criticando o futebol feminino, chamando o nosso estádio de bezerrão, enfim, falou de tudo e todos. E mesmo com esse histórico doentio, com uma demissão polêmica em 2020 do jornal Extra e O Globo, o Duílio decidiu não só trazer ele, como também
colocou o cara para comandar as redes sociais do time. Talvez por isso que ultimamente, pelo menos no Twitter, eu só vejo postagem de parabéns. É parabéns para fulano, é parabéns para ciclano, parabéns para tal cidade. Talvez por isso também que houve aquele episódio com um gif em tom de brincadeira de uma chavinha girando uma tranca para representar um vira-chavinha depois de uma eliminação na Copa do Brasil, uma propaganda com o Luan chamando o cara de menino da vila, enfim, vários absurdos que a torcida não gostou e está fazendo pressão agora nas redes sociais para a demissão desse cara acontecer ainda hoje, certo, fiel? A Gaviões da Fiel, principal organizada do Corinthians, voltou a protestar em suas redes sociais, mas dessa vez não foi pelo desempenho no campo, não foi por alguma polêmica dos jogadores, não foi para pedir reforços, e sim por esse último jogo que teve na Neoquímica Arena, onde o Flamengo e Fluminense se enfrentaram devido ao Maracanã estar reservado para a Copa América. Em uma nota oficial, a torcida reclama que o Corinthians não cobrou aluguel dos clubes ou da CBF para permitir que essa partida acontecesse, porém permitiu que o Flamengo mandante colocasse uma bandeira com seu escudo nos 4 campos do campo e também uma faixa na arquibancada incentivando a equipe, ou seja, 2 motivos de sobra para irritar a Fiel. E bem, cabe lembrar novamente que essa partida não rendeu nenhum lucro ao Timão, mas também não gerou nenhuma despesa, já que a CBF ou o próprio Flamengo arcaram com todas as despesas e entregaram o estádio ao Timão do mesmo jeito que ele estava na partida contra o Inter um dia antes. Bom, de certa forma eu até concordo com eles, acho que para quem jogou nesse belíssimo estádio de graça, o mínimo seria não colocar essas bandeiras, faixas e nada relacionado ao Flamengo para demonstrar respeito à torcida anfitriã e à equipe que cedeu a arena. Agora, se eles tivessem compensado o clube de alguma forma, aí tudo bem, até dava para entender as bandeiras e imagens, mas não dá, né, fiel? Me contem o que vocês acharam disso tudo. Tinha que ser cobrado um aluguel mesmo? Ou eles abusaram demais do favor? Ex-jogador do Timão e pedido até hoje pela torcida, o meia Renato Augusto, de 33 anos, vem passando um belo perrengue na China, onde completou recentemente 5 meses sem receber salários no Beijing Guoan. E como já era de se esperar, segundo o Globoesporte.com, isso serviu de alerta para algumas equipes aqui do Brasil que sonham com a contratação do meia, como o Corinthians, por exemplo. No entanto, as coisas não estão rolando tão bem assim. O Corinthians pode até ter demonstrado interesse em negociar com um jogador de 33 anos, mas é o Flamengo que está mais perto de trazer o meia de volta ao Brasil. Segundo o Jorge Nicola ainda, ele já está fechado com a equipe carioca, será o novo reforço anunciado em breve e para isso cogita entrar na FIFA para tentar rescindir o seu contrato com o Beijing Guoan. E é aquela coisa, né, fiel? Mesmo com essa informação sendo do Nicola, eu acho que ele vai mesmo pro Rio, já que por aqui ele até tem uma história bacana, é amado por grande parte da torcida e tudo mais, só que por lá ele também tem uma história legal, foi o time que revelou ele e é o time que ele torce. E mais, talvez até o principal, o Flamengo é hoje uma das poucas equipes no Brasil que tem condição de bancar tudo que ele vai pedir e ainda compete lá em cima em todas as competições. Então, a não ser que um clube europeu proporcione a ele melhores condições, seu provável destino deve ser mesmo o Flamengo, certo, fiel? Bom, na minha visão ele seria o reforço ideal por aqui, não tenho dúvidas nenhuma disso, mas por outro lado eu sei que o nosso time não vive um bom momento, também não iria oferecer as mesmas condições a ele, enfim, bora levantar a nossa cabeça, seguir olhando esse mercado e tentar buscar outras opções, porque esses ex-corintianos não devem voltar tão cedo. Por hoje é só, fiel, mas fiquem ligados, amanhã estaremos aqui novamente trazendo mais informações do nosso timão diretamente para vocês que estão ligados aqui no canal. Então fiquem com Deus e até a próxima, vai Corinthians!